Olá, sejam bem-vindos à ESEC TV, o programa da Escola Superior de Educação de Coimbra na RTP2. Nesta emissão celebramos o Dia da Música e viajamos no tempo pela cidade de Coimbra. Vamos ainda conhecer o projeto Threshold, onde é questionada a natureza do retrato, e o disco novo da banda de Coimbra, a Jigsaw, com o título No True Magic. Fique connosco. No True Magic é o mais recente disco da banda de Coimbra, a Jigsaw. Este trabalho aborda a questão da suspensão da mortalidade. A pré-apresentação aconteceu no Teatro da Cerca de São Bernardo e foi acompanhada pela The Great Moonshiners Band, a banda de suporte de a Jigsaw para os concertos deste disco que vamos agora conhecer. No True Magic. Nós abordamos os álbuns como se fossem livros. E este talvez seja ainda mais pensado que todos os outros. E é sempre o nosso caminho, e tendo em conta que o que mantivemos é sempre cada vez muito mais pensado. Há uma identidade que tem o álbum, há uma cor que ele tem. No caso deste, e tendo em conta o tema, seria uma cor bem mais negra. Não é necessariamente o espaço para onde a pessoa, o ouvinte, terá que ir para o escutar. Pelo menos a forma como eu ou o Jorri encaramos a música, e até músicas que são consideradas até mais pesadas emocionalmente, podem nos levar também para um lugar bastante feliz. A parte da composição está sempre restringida apenas à banda. Neste caso, foi entre mim e o Jorri. O simples facto de nós cada álbum, nós o fecharmos dentro de um conceito, permite-nos a que durante aquele período de 3 anos que nos separa um álbum de outro, estejamos a trabalhar apenas naquele conceito. O que significa que agora o próximo que já estamos a trabalhar já nos vai pôr durante 3 anos a trabalhar e a investigar e a criar novas ferramentas e a aprendê-las, em algum caso, por exemplo, de instrumentos novos que vamos aprendendo. Neste álbum nós queríamos ainda vincar mais a nossa imagem e usar essa imagem como sendo a capa do álbum. E o facto de nós termos optado pela fotografia, queríamos também dar à nossa fotógrafa, que depois trabalhou o tema, ela usou técnicas antigas de fotografia, infravermelhos. A fotografia foi impressa em madeira e depois é tirada uma fotografia à madeira para ser usada. As pessoas ao princípio, quando olham para a fotografia a primeira vez, pensam que poderá ser um filtro, alguma coisa de Photoshop, mas não, aquilo era como se tiravam as fotografias assim há muito tempo. Mas foi uma experiência muito curiosa e o resultado foi magnífico. Há uma certa, não diria nostalgia, mas há um certo amor e encanto pelo passado. E os Moonshiners foi uma expressão que surgiu na altura da lei seca e de moonshine, do brilho da lua, que era o que permitiria às pessoas criarem as bebidas alcoólicas relativamente ilegais durante essa altura. E então achámos que seria o indicado para termos uma banda, e não apenas Moonshiners, mas The Great Moonshiners Band. Let's go for one more round. Baixa no banjo. See, there's a wolf around your door. If that is too much, we'll be out of this bunch. Say my same name. I'll even bury your ghost. Aí que toca, mas é quando entra o violino.
Queremos que elas tragam algo da sua arte para acrescentar às nossas músicas, portanto, de certa forma, no fim deles emprestarem a sua arte, as canções deixam de ser apenas nossas. Há sempre essa liberdade, obviamente, nós temos uma ideia muito clara do que queremos para a música e os convites, quando os estendemos às pessoas, nós sabemos de que é que elas são capazes, estamos completamente confiantes na arte deles. It's been so many years since you kissed the swine. When I go away, you'll come back for more. 'Cause I'm a secret, babe. I'm a secret, babe. Oh, you. Hoje a tentativa era criar uma noite diferente, uma noite especial, porque era a primeira vez que íamos tocar o álbum na íntegra, era a primeira vez que tocávamos aqui no Teatro da Cerca, era a primeira vez que tínhamos os The Great Moonshiners Band connosco e o balanço acho que só pode ser positivo. Smokes and mirrors, a deck of cards to pass the time. Yes, that was a beating heart inside the box. She clawed with all might against the walls till she remembered the thrust and knife. Thereafter she caved back into the cloud. People go from bird to west when truth quickens at the sight. Why would you come here to collide on the greatest trip of all? Este álbum principalmente marca que é o primeiro álbum que compomos sem a Susana, desde o Like a Wolf. E a Susana tocou 6 anos connosco, ajudou a construir a identidade sonora da Jigsaw, o violino passou a fazer parte da identidade da Jigsaw. E este foi o primeiro álbum onde não tínhamos isso, não tínhamos a Susana, não tínhamos a sensibilidade da Susana e isso acabou por ser um desafio também. Acho que acaba por ser um álbum, embora seja sobre a morte, e é mesmo sobre a morte, um pouco mais luminoso em termos sonoros. I stop for a moment on the threshold of your house. Over your bed, you were counting up your feet. It's a long way up, down to where I stand. Then turned my lips, began whispering. You pay with the wound for the wound that you forgot. Over and over again. All your dreams will fade, save for the one with a black jewel heart. Deixámos 3 capítulos de fora. Não porque eles não fizessem parte do álbum, simplesmente porque neste álbum, como havia muita palavra para ser cantada, e então as canções foram ficando cada vez mais compridas, e então o livro já estava a ficar demasiado grande para caber só num CD, então os 3 capítulos não ficaram rasgados, simplesmente ficaram separados para depois editarmos noutra altura. Noutra altura, ainda dentro do período de vida do No True Magic, porque nós nunca poderíamos pegar em capítulos deste livro e irmos colocá-los noutro. There is no true magic in here. Oh, there is no true magic for me.
continuamos a celebrar a música. A Orquestra Clássica do Centro e a Fundação Bissaia Barreto juntaram ao Dia Mundial da Música, o Dia Nacional da Água e o Dia Internacional das Pessoas Idosas, tudo sobre o Rio Mondego. A Ponte Pedonal Pedro e Inês foi o cenário para muita música e alegria que encheu de balões o céu de Coimbra. A música é importante não só como companhia, mas como, digamos, elevação intelectual. É realmente a forma de arte que nos acompanha de forma mais íntima, porque entra no nosso cérebro. E o facto de trazerem a música assim a lugares inesperados? Eu acho muito bem, fizeram muito bem. Pôr isto tudo país alegre, já que há tanta tristeza. A gente no Brasil agora está começando com essa cultura de levar música para espaços públicos e tal. E isso sensibiliza principalmente as crianças. E unir uma coisa que aconteceu aqui hoje, que eu valorizo muito, que é unir o idoso com a criança. A arte é realmente uma linguagem, e principalmente a música internacional. Todo mundo compreende a música, dá-nos a felicidade, desperta-nos. Oh, music is my life. And it's such a pleasure to be on this special day for music, to be together with one of my greatest friends and to have the chance to make music together with him again after a gap of how many years? Decades we're talking about here. A música é uma coisa que pode acalmar, que pode emocionar, que pode fazer muita coisa para o espírito, para a alma de uma pessoa, não é? E pronto, neste dia temos muita sorte de ter um dia cheio de sol, neste sítio tão lindo, não é? No meio do rio. Eu nunca toquei no meio do rio. I mean, I don't mind a challenge every now and then, but what a beautiful location. I mean, this is glorious. Ainda sobre o Rio Mondego, vamos viajar no tempo. A Biblioteca Municipal de Coimbra organizou uma exposição com postais sobre o rio e a praia fluvial. Praia que foi inaugurada em 1935 junto ao Parque Dr. Manuel Braga. Fomos à procura do proprietário dessa coleção de postais e encontrámo-lo. Carlos Dias contou-nos muitas histórias sobre a época e o encanto do rio que vamos conhecer a preto e branco. Estamos na Biblioteca Municipal de Coimbra e estamos aqui para vos apresentar, digamos assim, dar a conhecer uma exposição de fotografia, um registro, portanto, documental mesmo, da evidência e da existência de uma praia fluvial que existiu em Coimbra na década, sensivelmente, 1935-1945, portanto, durante o Estado Novo. Eu, de facto, sempre ouvi falar dos meus pais de uma praia fluvial em Coimbra, portanto, nesta zona aqui da Portagem, não é? Mas
eu no meu imaginário achava uma praia fluvial, associava sempre ao areal do rio. Antes da barragem, nós de facto tínhamos um areal grande e eu associava sempre que a praia fluvial devia ser isto. Portanto, imaginem quando efetivamente descobrimos e vimos que não, ela existiu mesmo e com esta, como eu dizia, quase com este toque de modernidade aos olhos de hoje. E de facto existir um investimento, porque é um investimento sazonal, desta envergadura que vos vou ter a oportunidade de mostrar, pronto, causava de facto, de certeza, estou convicta disso, alguns problemas e alguns constrangimentos, sem dúvida. Mas de facto, decorridos estes anos todos, eu confesso que me sinto nostálgica, mas e ao mesmo tempo muito satisfeita por sermos detentores deste património documental e podermos partilhar isso com os nossos utilizadores. Era de facto um encanto. Eu era miúdo, eu tinha 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. A partir de 1922 era muito frequente o rio estar ao domingo cheio de gente, porque nadava-se, jogava-se a bola, jogava-se o dominó, jogava-se as cartas, etc. Trazia-se os farnéis, eram ranchos, de maneira que isto aqui era de facto um paraíso de domingueiro das pessoas da Alta de Coimbra. O montante da ilha situava-se mais ou menos aqui em frente a nós e a ilha ia até ao fundo do parque. Havia uma do lado direito, outra do lado esquerdo. Era mais ou menos aí uns 70 metros. 70 metros, isto em metros é um bocado esquisito. Mas a montante da Ponte Santa Clara, não é? E vinha sensivelmente até aqui, mais ou menos, por aqui assim. Era tudo feito a prego e madeira. Isto, segundo dizem, que a praia deixou-se de fazer porque coincidiu com a Segunda Guerra Mundial, de 1939. E aqui gastava-se muito prego, não é? Ferro. E o ferro escasseou. Não havia. Até chegou a haver um bocado de, perdão-me o termo, candonga, não é? Negócios ilícitos desses materiais. De maneira que há quem diga que a praia deixou de se fazer proveniente da falta de material de ferro. Era um espaço muito movimentado, ao domingo, não é? Aquela movimentação que a gente vê no rio, nas fotografias, era gente de cá. Era gente de cá. Não quer dizer, evidentemente, que não viesse um convívio, como vinham primos meus que vinham de fora, passar os domingos connosco. No rio éramos todos iguais. Na praia fluvial já não era? Já não era bem assim. Havia o bar, não é? Havia aluguer, inclusivamente, de calções para banho, de maiões, havia... Pagava-se a cabine, o guarda-roupa, que a parte de baixo do pavilhão tinha esses balcões onde havia a recepção dessas coisas todas, não é? Portanto, tudo isso teve uma época, não é? Teve uma época brilhante, muito acentuada na política da época, muito acentuada, muito propagandista, digamos, mas aí assim até se nota a força que já havia
ligado a uma certa linha política, não é? Mexeu muito com as pessoas da cidade. Isto era uma maravilha. O Sr. Carlos teve grande parte da sua vida ligada ao Rio. Como é que agora olha para o Rio? Que significado é? E continuo a gostar muito do Rio. E gosto muito disto. Isto para mim é uma das grandes paixões da minha vida. O Rio Mondego. Threshold é o título da série de retratos fotográficos realizada entre 2011 e 2013 por Eduardo Nascimento. Segundo o autor, é um estudo sobre o limite, do fotógrafo sobre o outro, do observador sobre o outro, do outro sobre a câmara. Com esta série de retratos, Eduardo Nascimento pretende editar um livro de fotografia. Há um fora e um dentro e eu no meio. Talvez eu seja a coisa que divide o mundo em dois, de um lado fora, do outro dentro. Pode ser tão fino como uma lâmina, não estou num lado nem no outro, estou no meio. Sou a divisória, tenho duas faces e não tenho espessura. Talvez seja isso que sinto-me vibrar, sou o tímpano. De um lado está o crânio, do outro o mundo. Eu não sou nem um nem o outro. O projeto Threshold inicia com o interesse sobre uma tese de mestrado do meu colega arquiteto Bruno Pereira, que estuda o espaço entre e o espaço limiar, que no fundo é um trabalhar da ideia de que os espaços que entendemos comumente como espaços divisórios ou de limite, como uma parede, uma porta, uma janela, podem ser habitados, podem ser experienciados como um espaço e não como algo bidimensional. E há uma transposição dessa ideia arquitetónica para a fotografia, de modo a que a fotografia deixasse de ser entendida como um plano, como algo bidimensional que comunica só nesse plano, para ganhar uma espécie de densidade e dilatar. E daí que vem esse duplo sentido da palavra threshold, enquanto limite que termina algo, mas também o outro sentido de threshold, de o limite a partir do qual algo começa. Eu fiz fotografias de retrato de pessoas que conhecia perfeitamente bem, tal como fotografei pessoas que desconhecia ou que despertavam a minha curiosidade. E a fotografia de retrato tem essa condição de querer. A fotografia de retrato convencional tem essa condição de querer mostrar aquilo que as pessoas são, de querer dar a conhecer aquela pessoa, atribuir à fotografia os traços de personalidade, revelar essa pessoa. E aqui é engraçado chegarmos a um resultado, diria até perversamente parecido, mas pelo caminho completamente oposto, ou seja, procura-se uma neutralidade absoluta dos retratos, e isso é uma coisa que foi levada com um rigor máximo, de tentar descarnar por completo qualquer expressão, qualquer ideia de personalidade. Chegamos a fazer, às vezes, horas, até a pessoa estar naquele ponto de desgaste máximo, em que se consegue abstrair por completo. E o mais engraçado é perceber depois que, quando esse retrato e quando essa figura, essa pessoa, no fundo, como um contentor, é esvaziado por completo, fica completamente propício a ser preenchido novamente por tudo, pela interpretação do observador. Threshold é o título da série de retratos fotográficos realizada entre 2011 e 2013 pelo fotógrafo Eduardo Nascimento, que explora a intimidade e o desejo presentes nas relações de limite do fotógrafo sobre o outro, do observador sobre o outro e do outro sobre a câmara. Hoje em dia, a fotografia passa por uma divulgação que não me interessa muito,
que tem a ver com a divulgação online. Isto é irónico porque o projeto Threshold está disponível online e é aí que se consegue consultar os retratos que foram tirados. Mas há uma ideia de como a fotografia deve ser observada e faz parte também de todo este conceito, desta ideia, de que o espectador tem que se colocar espacialmente numa relação com o retrato. Portanto, essa é a parte mais importante do projeto, é a exposição, é os retratos na sua forma original e depois, associado a esta ideia de que há uma forma de dignificar os retratos, que é a forma impressa, está a ideia de um livro que os documenta a todos. A minha ideia será caminhar nesse sentido, neste caso, através do crowdfunding, realizar uma campanha de recolha de financiamento, de apoios para a criação do livro e, gradualmente, a presença online remeter para a ideia de trabalho físico e não ao contrário. Obrigada por ter acompanhado esta emissão da ESEC TV. Até à próxima semana.